Hello everybody! Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série sobre educação bilíngue e hoje com um tema muito importante. Por que matricular o seu filho em uma escola bilíngue? E para falar sobre isso, hoje estou muito bem acompanhada da nossa querida teacher Belly, que é a nossa professora de Social Studies, de inglês, tem formação em história, super gabaritada, amada pelos alunos, e ela vai discutir isso comigo hoje. Belly, vamos lá então? Por que, na sua opinião, o pai, uma mãe ou um responsável deve matricular uma criança em uma escola bilíngue? Ai, cara, eu acho que o que começa mesmo nesse sentido é o contato com duas línguas. Então, a criança que tem contato com duas línguas, ela tem contato com duas realidades diferentes, duas experiências de mundo diferentes. Ela vai abrir a cabeça dela não só para a bolha do português, do Brasil, o que a gente conhece, como vai ter contato com o mundo inteiro que fala inglês, que é não só Estados Unidos, a Inglaterra, é África do Sul, são vários lugares. E abre muito a cabeça dessa criança para esse contato globalizado também. Então, esse é um dos motivos, né? Acho que a gente tem que falar aí principalmente do motivo inicial. Mas nós temos diversos outros motivos que fazem com que haja essa busca bastante grande atualmente por escolas bilíngues. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre a questão de parte cognitiva, né? Comprovadamente, isso vocês podem acessar aí em todos os locais da internet, os alunos que são expostos a uma segunda língua, eles geralmente têm mais habilidade para resolução de problemas, porque eles estão ali de fato sendo expostos a duas línguas, né? Então, habilidade para resolução de problemas. Eu gosto muito também de falar, teacher Belly, da parte cognitiva, né? É incrível, mas as pessoas que estudam um segundo idioma, elas têm um retardo para doenças como Alzheimer, problemas de memória. Então, tem ali uma certa areazinha do nosso cérebro que é ativada ao estudar uma segunda língua, né? Isso é incrível, eu gosto muito disso. Sim, eu acho que eu percebo muito isso com os pequenos, quando a gente trabalha com eles a língua, desde menorzinho. Eles pegam as coisas muito mais rápido, eles entendem o ambiente, o que eles têm que fazer, quais são as ações que eles têm que seguir. Sim. E a gente vê a diferença de um aluno que aprende inglês desde pequenininho para um aluno que vem, às vezes, pegar quando é adulto, quando é mais velho. Essa dificuldade, justamente eu acho que vem dessa parte cognitiva. Você abre o cérebro dessa criança no momento que ele tá pronto para receber, que ele é uma esponjinha, né? Prontinho para receber isso pra gente poder conseguir passar esse conteúdo para ele. E também abre o cognitivo dele para reparar em outras coisas. Eu vejo os alunos, às vezes, associando coisas com francês. Falando tipo, teacher, essa palavra parece aquela coisa em francês ou em inglês. Tem aquela palavra a gente tava falando, inclusive, de kindergarten. Tipo, essa palavra é alemã. E aí a gente falou sobre a ramificação da língua inglesa que também vem do alemão. Então, tipo, é interessante ver como eles fazem essas conexões muito mais fáceis do que um aluno que talvez não tenha essa oportunidade de ter esse contato desde pequeno, né? E uma das coisas que eu gosto de falar bastante é sobre justamente essa fase esponjinha da criança, né? Eu brinco que eles são uma folha em branco, onde você vai desenhando, vai moldando ali da forma que você quer. A criança, ela não tem barreiras, ela não tem o impedimento de se sentir forçada, envergonhada ou exposta. Diferente de um adulto, por exemplo, que começa a estudar ali com uma certa idade e que já não se expõe tanto ao idioma, né, da forma como uma criança faz. A criança, ela vai fazer associações, ela vai misturar o português com o inglês, isso é perfeitamente natural, né, perfeitamente saudável. Sim. Porque uma das coisas que os pais mais perguntam pra gente é justamente isso. Mas o meu filho, ele tá falando português e tá trazendo algumas palavras em inglês, isso não atrapalha no processo de alfabetização? Não atrapalha, muito pelo contrário. E se incentiva, né? É justamente esse ambiente alfabetizador, né? Esse ambiente que o aluno está exposto ali todos os dias, faz com que o aluno realmente desperte a vontade, com que ele fale de uma maneira assim muito desimpedida, né? Sim. Então eu gosto muito também dessa parte. Eu sempre falo para os pais, se você puder optar, não hesite, né? Coloque para estudar desde o comecinho, porque vai ser sensacional. E os ganhos, né, eles são muito assim, você pode acompanhar e ver como é que o aluno se desenvolve daqui a alguns anos e é sensacional. Até mesmo um ano, eu vi alunos ano passado que começaram
estavam num nível muito básico de inglês e agora é um nível mais alto, consegue entender melhor, consegue entender tudo que a gente fala. Inclusive, a gente tem um caso de um aluno que o irmão mais novo dele escutava ele fazendo aula de inglês, fazendo bilíngue daqui, aprendendo com a gente. E esse irmão veio completamente avançado pra gente, fala tudo. E eu acho interessante também a parte da dinâmica da aula, no sentido da gente usar inglês toda hora na aula. Isso é muito importante. A gente associar que a porta é door, que a janela é window, que o quadro da lousa é o board, eles vão automaticamente entender. Eu posso... O primeiro aninho, eles são pequenininhos, eles podem não entender diversas coisas, mas de tanto que eu repito, close your notebook, eles sabem que eles têm que fechar o caderno deles naquele momento. Que é a velha questão, né, da associação, de você realmente dar os comandos, de você colocar o aluno dentro deste ambiente, né? Ele tem que ser um ambiente realmente onde o aluno realize a imersão, onde ele sinta ali que ele está vivendo dentro de uma outra cultura. E por falar em cultura, uma das coisas que eu gosto muito, assim, eu acho extremamente interessante, é que um aluno que é exposto a um segundo idioma, ele tem muito respeito pelas outras culturas, porque justamente nós trabalhamos a cultura aqui dentro da nossa escola, né, Beli? E você, como professora de história, pode falar isso com bastante propriedade, né? Com certeza. A gente trabalha desde feriados específicos de países da língua inglesa, como St. Patrick's Day, como comemorações específicas. A gente fala muito da diferença, a gente já falou da diferença do Natal nos Estados Unidos com o Natal aqui no Brasil, que pra gente é aquele momento de verão, pra eles é aquele frio dos filmes de Hollywood que a gente conhece. Então, eles fazem essa associação e é interessante. Por exemplo, St. Patrick's pra mim é um dos meus favoritos, no sentido deles conhecerem a Irlanda, conhecerem o que é a cultura irlandesa, a influência deles. Eles aprendem muito sobre tolerância, aprendem sobre olhar a cultura do próximo, talvez, como uma cultura interessante, não como algo estranho, né? Eu acho que isso é mais importante. E que é muito bacana, porque eles também conseguem ter acesso a esse conteúdo de maneira mais rica nas aulas de Social Studies e de History, que compõem o nosso currículo hoje. Então, além disso tudo, existe toda uma história, todo respeito por uma história mundial, toda a contextualização, que é permitida, de fato, através de uma escola bilíngue de verdade, que utiliza o inglês para trazer conhecimento, para promover esse conhecimento para o aluno, né, Beli? É muito, assim, se a gente for falar de todos os motivos e as razões para colocar um aluno numa escola bilíngue, a gente pode ficar falando aqui por 3 dias, né? Por aí. Nós citamos, assim, os principais para vocês, mas, claro, é muito importante que vocês realizem uma pesquisa para entender se a escola realmente é bilíngue, quanto ela oferta de porcentagem, quais são as disciplinas, né, o cronograma que esse aluno vai ter, para que você realmente entenda se aquilo faz parte da realidade que você está projetando para o seu filho. Eu acho muito importante a escola providenciar esse ambiente bilíngue, mas também capacitar o aluno na L2, né? Na língua ali que ele vai ser exposto e que ele está disposto a aprender, correto? Sim, com certeza. Eu acho que, como a gente teve esse boom de escolas bilíngues e a gente tem diversos tipos, é muito difícil, talvez, para uma pessoa que não é da área, que não conhece, que nem a gente, entender, tipo, qual que é a diferença dessa escola bilíngue para aquela ali, como que essas ofertas são diferentes e o que vai melhorar pro meu filho. Então é legal conhecer o currículo da escola, conhecer da onde que vem, quem são os professores, qual que é a formação, de que maneira que esse inglês ele tá sendo passado, se o inglês ele é todo mundo junto e misturado ou ele é separado por níveis. Eu acho que é importante, faz parte desse processo e é uma coisa que é assustadora, né? Então eu acho que essa conversa com vocês é importante nesse sentido, que aí qualquer pessoa que quiser, independentemente de onde estiver escutar os vídeos, vai ter um conhecimento maior sobre isso e vai talvez abrir a cabeça dessa pessoa para pensar no ensino bilíngue como uma possibilidade para o filho dela. Exatamente. E aí existem alguns tópicos específicos que nós vamos falar aí um pouquinho mais para frente aí das nossas séries, sobre a regulamentação dessas escolas, sobre porcentagem, uma série de regimentos que nós temos, que as escolas utilizam, né, para que os pais realmente saibam por onde começar e o que buscar. Então, fiquem ligados, não percam a nossa série. Eu trarei outros professores, além da Teacher Beli, que super contribuiu com a gente
hoje. Fiquem ligados, porque nós teremos aí diversos outros capítulos. E qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês queiram saber, nos acessem através das mídias sociais ou entrem em contato conosco e entendam que a educação bilíngue, ela é para a vida, tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, nos acessem. Muito obrigada por enquanto e nos vemos nos próximos vídeos. Bye, bye! Muito obrigada, bye, bye!